Oi, Ônibus. Oi, Vamos Gel, como vai? Agora estamos ao vivo. ao vivo direto. Tudo Bem perto, certinho. bem pertinho. Pois é um perto longe, né? Mas vale a intenção. O espírito está pertinho. É Essa coisa verdade. toda, essa coisa toda que está havendo conosco no mundo todo possibilitou algumas coisas. Antigamente a gente ficava perto fisicamente, ou então ficava longe fisicamente, perto espiritualmente. Agora a gente fica longe fisicamente e perto espiritualmente e virtualmente, quer dizer, ganhamos. Está em É 2-1. verdade. Precisamos ficar Com depois certeza. 3-0. Assim que isso passar. Então, mas é uma alegria poder participar desse programa da academia, entrevistando confrades queridos que tanto têm contribuído para o direito e para o processo do trabalho, como é seu caso, Gel. Então, para os nossos seguidores, vou fazer a sua apresentação. Eu estou com o Dr. Jorge Honor de Souza Franco Filho, é desembargador no TRT do Pará, é mestre, doutor pela USP, é professor na UNAMA, membro da cadeira 95 da academia, autor de inúmeros livros e artigos. E sem maiores delongas, eu passo a palavra para o professor Jorge Honor, na intimidade, tratado por todos como Gel, para que possa cumprimentar os nossos seguidores. Meus amigos, primeiro, um bom dia. Um bom dia bem brasileiro, bem amazônida, desejando que tenhamos todos dias de paz e de tranquilidade e que brevemente essa fase mais nebulosa da nossa vida passe, que a gente possa voltar a sorrir, como sempre se sorriu, que todo mundo possa voltar a ser feliz como sempre foi feliz. É uma oportunidade muito boa essa que a nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho está proporcionando à comunidade brasileira, a fim de que nós possamos conhecer a realidade maior da legislação trabalhista que se alterou nesses últimos dias em decorrência desta pandemia. Isto é muito importante. É importante porque aí nós podemos ver a gravidade do mundo e ver a necessidade que nós temos de nos adaptar a essas circunstâncias novas. Eu vejo, minha querida Ione, com muito. Mas acredito, sinceramente, que nós vamos conseguir superar todas essas crises. Nós já superamos tantas outras. O que é preciso que nós saibamos é que, neste momento, nós temos que cumprir certas regras mínimas de preservação para que se garanta a espécie humana para o futuro. Isso é muito sério. Se nós não preservarmos, nós nos extinguiremos. E aí não é o certo. Não é, pelo menos não é ainda o momento. E a luta é muito desigual entre os humanos e o vírus. Sim, porque nós estamos numa terceira guerra mundial, entre aspas, que nós não sabemos quem é o inimigo. Nós sabemos que é um vírus, mas eu costumo dizer que quando os médicos não sabem o que a gente tem, diz que a gente tem vírus. O vírus é a doença da moda. Só que existem vírus e vírus. E esse vírus que está por aí, ele mata. E não é assim. Temos que ter cautela, temos que ter cuidados. Eu estou alguns dias confinado. Aqui mesmo nós vamos. Ontem foi dia de treinamento da minha turma. Eu presido a quarta turma do TRT da 8ª Região, aqui em Belém. E ontem nós tivemos a oportunidade de reunir para aprender como é que se faz sessão virtual.
E nós já, esse mês mesmo, já teremos a nossa primeira sessão virtual para poder tentar ver como é que anda o amor em Portugal. Que no nosso caso, o amor em Belém do Pará mesmo. Quer dizer, cada qual vai estar no seu cantinho, eu estou no meu aqui em casa, e cada um de nós vai ter que julgar como se estivesse no tribunal. É uma atividade completamente nova. Talvez isso seja bom, porque nós estamos ampliando conhecimento, mas não, talvez o meio não seja o ideal. Nós podemos ampliar conhecimento sem tanto sofrimento, porque o isolamento que está sendo imposto a todos nós e que nós devemos conservar bastante das pessoas que a gente mais ama. A minha neta fez aniversário agora, na quinta-feira passada, dia 9. Ela fez 2 aninhos de idade. Eu não pude estar com ela. Nós festejamos pela telefone. Virtualmente. Quer dizer, domingo de Páscoa, eu ganhei um ovo de Páscoa da minha neta, mas ela não me entregou. Foi deixado na portaria do prédio. Quer dizer, é difícil, viu? É difícil e a gente tem que superar isso tudo. Com Superar certeza, e isso vamos tudo superar. e vamos entrar rijos para poder colaborar com todos nós ao mesmo tempo, dando as mãos, os braços, ainda que virtuais, para poder superar todas essas coisas difíceis que nós estamos passando, mas isso tudo vai se superar com a graça de Deus. Com certeza. Então, seria muito importante nós ouvirmos o professor Jorge Honor a respeito de um tema que poucos trataram até o momento, que é a medida provisória 945 e que trata justamente das atividades portuárias e aeroportuárias. Então, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, professor Gel, indagando da importância dos portos. Bom, eu queria, Ione, antes de entrar nesse ponto, chamar a atenção para um aspecto que é extremamente importante. A medida provisória 945, que é a que cuida de trabalho portuário e das atividades aeroportuárias, ela tem a finalidade de garantir a atividade essencial dos portos e dos aeroportos militares. Essa é a finalidade mais importante. E tem um prazo limitado até o dia 31 de dezembro, que é quando expira o prazo de validade da medida e quando termina esse estado de calamidade pública. Os portos no Brasil eles têm uma importância extremamente elevada. Nós não atentamos, às vezes, para a alta importância que um porto e um aeroporto representam nas nossas vidas. Para que você tenha ideia, essa atividade que é altamente estratégica para a economia brasileira, ela representa 95% do comércio exterior brasileiro. Quer dizer, é a quase totalidade do nosso comércio exterior depende do setor portuário. Ora, imagine fechar os portos. E mais, isso significa quase 15% do produto interno bruto. São quase 300 bilhões por ano. 300 bilhões de reais por ano é muito dinheiro, mas muito dinheiro, não é pouco, é muito. E se nós formos atentar para o agronegócio, que é o maior campo de exportação brasileira, 100% do agronegócio depende do setor portuário. 100%. Quer dizer,
todo o agronegócio brasileiro depende do setor portuário. Mas eu queria, ainda nesse ponto, hoje eu tive acesso, a minha filha, que é ligada nessa área de EAD, Carolina, me enviou logo cedo um ofício do Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Estivas de Minérios do Estado do Pará, do dia 14 de abril de 2020, dirigida aos operadores portuários do Estado do Pará, de Albras Alunorte, Ocrim, Novade, BF Fortship, Norte Operações, Norte Trading, Movimento, MS Terraplanagem, Matapi e Serviporto. E ao Sindicato dos Operadores Portuários do Pará e a Isógmo, de Vila do Conde e Belém. O que é que esse expediente dá conta? No porto de Vila do Conde, 2 trabalhadores portuários avulsos, estivadores, foram diagnosticados com coronavírus. E adiante, o sindicato informa. A fim de que possamos nos antecipar e evitar que o grande número de trabalhadores sejam infectados, o que culminaria com a paralisação das operações portuárias. Sugerimos a essas empresas que enviem esforços junto às demais autoridades que operam em Vila do Conde, a fim de que se chegue ao governo do Estado do Pará, solicitando ao governador que desloque uma força-tarefa ao porto de Vila do Conde com a finalidade de realizar testes rápidos de Covid-19 em todos os trabalhadores que labutam naquele porto. Por quê? Porque se não for feito isso, e eles concluem, informamos que não se descarta a possibilidade de paralisação das atividades do porto de Vila do Conde. O porto de Vila do Conde é o responsável pela exportação de alumínio da empresa, sobretudo da Albras. Isso será um dano tremendo para a economia. E é muito próxima, a Barcarena é muito próxima de Belém. Então, isso é para dimensionar a gravidade da situação. É muito sério. Nós estamos vivendo um momento terrivelmente grave e que precisa ser tomada toda a cautela necessária. O serviço portuário é fundamental para a vida da economia brasileira. Daí esta medida ter vindo, a meu juízo, em boa hora, para atender à necessidade do país. Equilibra-se a economia e equilibra-se a saúde humana. Essa, a meu ver, a importância que os portos têm. A medida provisória, a seu turno, ela vem justamente para, preservando a saúde, excluir algumas pessoas dessa atividade. E quais são essas pessoas? As pessoas que apresentam sintomas, a tosse seca, temperatura elevada, mal-estar, conforme vem sendo receitado pelos especialistas do ramo. E o famoso grupo de risco, sobretudo os que têm aquelas doenças antigas, glicose elevada, por exemplo, que a nossa idade, quer dizer, a tua não, a minha idade. A nossa? Depois dos 60, a gente já começa a se acautelar e nós temos que ficar refugiados, então. Agora, veja, poderiam dizer que isso tenha sido uma medida provisória discriminatória. Não é, não. Não é, não. Ela não discrimina porque ela vem seguindo a linha do Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento Sanitário Internacional foi uma norma aprovada pela Organização Mundial de Saúde, é uma norma de 2005, é uma norma bastante antiga, e que o Brasil incorporou ao seu ordenamento jurídico pelo decreto 10.212, do dia 30 deste. Nós adotamos em 30 de janeiro o Regulamento Sanitário Internacional
que prevê o uso de instrumentos que garantam a saúde e a vida humana. Em janeiro, logo em seguida, nós tivemos a primeira ocorrência de Covid-19 no Brasil. Tudo veio a seu tempo e a sua hora. Esse grupo de risco e essas pessoas que apresentam os sintomas são as beneficiadas. E aí entra o OGMA, o órgão gestor de mão de obra. A ele cabe enviar semanalmente a relação das pessoas que estão nessa situação para a autoridade portuária. E é acompanhado do atestado médico correspondente, para que a autoridade portuária tome as providências necessárias. Isto tudo está em normas da própria medida provisória. Quer dizer, está atendendo rigorosamente a previsão internacional. Nós não estamos correndo a láteri, nós não estamos inventando coisas. Estamos fazendo o que tem que ser feito por quem tem sensibilidade para isso. Para isso existe um organismo internacional do qual nós fazemos parte e acerca de suas normas, a partir do momento em que elas são incorporadas à ordem jurídica brasileira, sobretudo normas dessa natureza, que visam a segurança da pessoa humana, quando você incorpora essas normas, você tem o dever de observá-las. Elas, dependendo da corrente que você optar, elas, pelo menos, elas têm nível de lei federal. Elas estão logo abaixo da Constituição. E se nós formos entrar no aspecto da supralegalidade, nós já vamos ter uma outra discussão. Eu já não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o caso. Tá? Basicamente é isso, Ione. E aí vem as outras questões que estão no derredor desse tema, né? Exato. E eu gostaria, como é uma matéria que poucos estudaram, e, na verdade, você é a primeira pessoa com quem eu tenho contato e que está dando esses esclarecimentos adicionais, eu gostaria de indagar a respeito de duas questões. Escalação feita pelo OGMO e, na sequência, se há permissão de contratação na falta do trabalhador avulso, essa substituição de mão de obra que é tão necessária no momento. Bom, aí é o seguinte. Com relação a quem elabora a escala, é o OGMO. E essa escala pode agora, e desde há um tempo, pela Lei 9.719, ser feita por meio eletrônico, não sendo recomendado que o trabalhador vá pessoalmente. Ele recebe o aviso eletronicamente. Isso evita deslocamento. Isso é muito importante, essa movimentação, essa mobilidade humana neste momento, ela tem que ser restringida para evitar o contágio. Agora, se houver, para poder chegar nesse ponto da contratação de avulsos, a gente tinha que passar por uns temas anteriores, mas vamos logo cuidar da contratação. Acredito que seja uma indagação pela importância que você já salientou em termos de eventual contágio e da essencialidade do serviço. Creio que é a primeira indagação que vai ocorrer a todos. Bom, se o pessoal normal da estiva, do bloco, enfim, da operacionalização dos portos, tiver que ser afastado, como é que fica a atividade essencial? Aí, a própria medida provisória já veio prevendo a possibilidade de contratar pessoas com vínculo por contrato por prazo determinado, até 12 meses, justamente para suprir a falta daqueles que estão na parte de estiva, que são conferentes, que são vigilantes, que são consertadores, Sim. que são do bloco.
Então, a medida provisória cuidou de prever a possibilidade de contratá-los por prazo determinado com vínculo. E em Isso condições está na própria excepcionais. história. Hein? Diga? E em condições excepcionais como a que vivemos no momento. Sim, para essa finalidade. Não é para contratar ad eterno, prejudicando aqueles que estão eventualmente enfermos e que, em se recuperando, retornarão à atividade normal. Até porque esses trabalhadores eles terão direito a um benefício. Esse benefício, que não é tributável, sobre ele não incide nenhum imposto, sobre eles não incide previdência social, sobre esse benefício não incide recolhimento da previdência do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ele é recebido direto pelo trabalhador e é um benefício que tem natureza indenizatória, justamente para poder indenizar a não atividade que ele realiza. E isso é uma indenização mensal compensatória, calculada em 50% da renda média mensal do trabalhador, que quem vai calcular é o órgão, no período que a medida provisória prevê, que vai de outubro de 2019 até março de 2020. Calcula e 50% dessa média mensal será a indenização compensatória que o trabalhador terá direito a receber mês a mês durante o período em que estiver afastado. Quem não tem direito a esse benefício? Não tem direito quem tem outro benefício previdenciário e quem tiver aquele benefício assistencial da Lei dos Portos, do artigo 10 da Lei dos Portos, aquele que recebe um salário mínimo, que engloba vários trabalhadores, inclusive os que têm mais de 60 anos. Isso está no artigo 10A da Lei dos Portos. Quem recebe esse benefício assistencial já não receberá o benefício previsto aqui para essa indenização compensatória da medida provisória dos portos. E são medidas que não resolvem, mas minimizam os danos que o trabalhador pode eventualmente estar sofrendo, né? Com certeza. E relativamente ao aspecto dos aeroportos e dos pátios militares, que também é um assunto extremamente específico e poucos têm conhecimento. Ela entrou numa área, ela cuida de uma área que não é costumeira. Ela saiu daquele ambiente portuário para o ambiente aeroportuário. Do porto para o aeroporto. Sim. A maioria de nós, os que já viajamos de avião, a gente conhece o aeroporto civil. Mas existem vários aeroportos militares. O fluxo de movimento aeronáutico, aeroviário no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil em particular, que é o nosso caso, ele diminuiu extremamente, mas diminuiu muito. O número de voos cancelados é uma coisa que não se descreve. Um dia desses na televisão, que não tem outro assunto, a não ser coronavírus, eu vi filmagens do aeroporto de Guarulhos, que nós conhecemos, e a gente sabe o movimento de Guarulhos. Não tinha viva pessoa, e acho que nem viva alma. Não tinha ninguém. É triste, porque a gente está acostumado a ver Guarulhos entupido de gente.
todo mundo se batendo ali, não tinha nada, nada. Estava morto. O aeroporto parado. Ora, se o aeroporto está parado, é sinal de que as aeronaves não estão voando, elas estão no chão. Quantas vezes você chega no aeroporto e tem que ficar esperando que liberem um finger, você dentro da aeronave, esperando que liberem uma ponte para o seu avião encostar e você poder desembarcar? Às vezes ficamos meia hora, uma hora. No Brasil e fora do Brasil, isso é normal acontecer. Sim. Pois bem, como não estão voando, estão todas no chão. Em que lugar essas aeronaves vão estacionar? Nós vamos ter engarrafamento no estacionamento do aeroporto civil. O aeroporto civil tem limites. Assim como tem limites de finger, tem limites para as aeronaves todas estacionarem. Aqui eu tenho aeronaves. Agora eu tenho 6 para estacionar. 90 não terão lugar. Imagine as pessoas, clientes do supermercado, que vão durante a semana forem para o aeroporto, para o supermercado, no mesmo dia, no mesmo horário, não haverá estacionamento para todas. No shopping center, a mesma coisa. No aeroporto também. Então, os aeroportos civis, eles ficam superlotados. Daí a necessidade da medida provisória sair da área do aeroporto civil, do aeroporto privado não, civil, para o aeroporto militar. E é isso que a medida provisória fala. Ceder o espaço do aeroporto militar para o estacionamento de aeronaves de pessoas, como a medida provisória diz, pessoa jurídica prestador de serviço de transporte aéreo público nacional. Que traduzindo, há uma resolução da ANAC de 2017 que vem descrever o que é a pessoa jurídica prestador de serviço de transporte aéreo público nacional. Isso tudo significa companhia aérea, empresa aérea. Aqui no Brasil, as 3 mais importantes, agora, que sobrou, antigamente tinham mais, mas agora só tem 3. Depois dessa crise, eu não sei se nós teremos ainda 3. Espero que sim. A Latam, a Gol e a Azul. São basicamente essas 3. Admitindo que cada uma tenha em torno de 200 ou um pouco mais de aeronaves, nós temos 600 aeronaves. No momento que pararam os seus voos, dessas 600, eu estou criando um número hipotético, dessas 600, nós tínhamos 200 aeronaves próximas dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Congonhas. Esses 3 aeroportos não têm capacidade para receber ao mesmo tempo 200 aeronaves. 3 aeroportos. Aonde essas aeronaves vão ter que estacionar? Daí a medida provisória vir em boa hora. Ceder o pátio das aeronaves, os pátios dos aeroportos que são administrados pelas Forças Armadas, pela Aeronáutica. Quando se cede esse pátio para administração, sob administração militar, para as empresas privadas, não se está dando nada incomodado, não se está entregando um patrimônio, não se está passando para o privado. Nós estamos atuando, o Estado está atuando num momento excepcionalíssimo para poder resolver um problema gravíssimo, que é para, no futuro, essas companhias poderem voltar a funcionar regularmente, a ter seus voos regulares, a poderem atender os passageiros, porque tem também avião de carga. Alguns ainda estão voando, porque estão levando carga, estão levando medicamentos, estão levando compras que se faz. Muita gente continua fazendo compra pela internet. Um dia desses eu fiz compras pela internet de fora de Belém, daí de São Paulo. E dias depois a encomenda chegou. Nós estamos recebendo correspondência
regular, em quantidade bem menor, mas nós recebemos correspondências, as correspondências vêm pelo avião. Esses aviões ainda estão, mas são cargueiros. Os poucos cargueiros que estão voando no espaço aéreo brasileiro. Por quê? Porque os aviões de passageiros não têm passageiro. Não é não ter passageiro porque eu estou de férias e não quero sair de casa. Não. É porque eu não posso voar. Eu tive uma viagem marcada para São Paulo. Eu iria a São Paulo agora, início deste mês, antes da Semana Santa. Eu tive que cancelar a minha ida. Estava com a minha consulta marcada, cancelei minha consulta. Ia poder te ver ao vivo, Ione, e não pude. Quer Pois dizer, é, mas vai faltar oportunidade. tudo. Nós íamos ter o Congresso da LTR, já não vai mais ter. A vida toda, eu tenho dito aos meus alunos que eu nunca imaginei na minha vida fazer o que os meus filhos fazem, que é dar aula à distância. E eu estou dando aula à distância. É uma sensação extremamente difícil. Agora, veja, eu vou voltar ao tema do aeroporto. Houve uma redução tão substancial de voos no Brasil e do Brasil para o exterior, que se nós formos observar em números percentuais, não números absolutos, mas números percentuais, 85% dos voos domésticos foram cancelados. Gente, 85% é muita coisa, muita coisa. Mas isso é internamente. Ainda temos 15% de pessoas que voam no Brasil, de voos ocorrendo no Brasil. Então temos lotação para 15%. Mas para fora do Brasil, onde muita gente ia, muita gente, muito brasileiro vai ao exterior, ia ao exterior. A redução foi de 95%. 95%. Ontem eu assisti, já vi mais tarde, uma live da nossa querida Tereza Narras, que eu já vi que entrou aí, e do nosso decano aqui, meu confrade, nosso confrade da academia, o Vicente Fonseca. Sim. E ele estava dizendo que o Adriano, filho dele, que mora em Portugal, estava do lado dele lá, até fazendo o que a minha filha fez ontem, que foi me assessorar para aprender a mexer nessa coisa de Instagram. Me desalfabetizar. Ou me alfabetizar. Ela me desanalfabetizou ontem e hoje eu já estou meio alfabetizado. Pois bem, tá aí a Tereza aí, mandando beijinhos. Pronto, tá beijada. Então veja, ele não pôde voltar para Portugal e a minha filha também mandou um daí. Oi. Vejam, não puderam, o filho do nosso colega não pôde voltar porque não tem voo. Acabou. E nós temos 2 voos semanais da TAP, direto Belém-Lisboa. Você sai daqui, vai para Lisboa, pega em Lisboa, volta para Belém. Na mesma semana você vai e volta. E direto, não tem escala, porque é mais perto sair daqui do que de qualquer outro lugar. Sim. Olha, está aí na sala o André Jobim. Já viste, Zé? Sim. Parece que eu vi entrar. Agora chegou a Tereza de novo, está aqui. Tem um monte de acadêmico aqui, vamos ter uma reunião Sim, da academia. com certeza. Isso é Nós bom. temos vários acadêmicos participando, muitos advogados, muitos estudiosos do direito que nos acompanham nesse bate-papo. E Bom. que permita Turma, o nosso te dizer que esse assunto tão relevante e tão, vamos dizer, que foge ao nosso dia a dia, foi esplendidamente exposto por você, que tornou a matéria até, vamos dizer, mais fácil de ser compreendida.
Agora, Ione, ainda há algumas coisas aí, porque o uso do. Eu vou continuar no aeroporto. Já saí do porto para o aeroporto, continuar no aeroporto. Há um problema aí que a medida provisória cuidou e fez bem cuidar. É um espaço público que está sendo cedido a uma empresa privada. E quem causar dano nesse espaço público não vai passar batido, vai ser responsável pelos danos que causar. Os eventuais danos às empresas aéreas serão responsabilizadas. Danos e as despesas mesmas de conservação. Que era justamente o que eu ia te indagar a respeito de eventuais despesas. Quem suporta? Quem vai suportar é a própria empresa. A empresa aérea, a empresa privada, a empresa aérea que estiver ocupando aquela área, aquele espaço com as suas aeronaves, ela é responsável pela conservação do espaço e pelos danos que causar em todo o entorno. Vamos admitir, isso é possível, que num espaço desses, por um erro cometido por alguma pessoa de responsabilidade da companhia, seja causado um dano à instalação desse pátio. Um dano, vamos admitir, a destruição de um poste de iluminação específico. Quem vai responder por isso? A empresa privada, a dona da aeronave, a causadora do dano. Isso está na medida provisória com todas as letras. Despesas. Tem que manter a limpeza da aeronave. Consumo de água. Quem vai pagar o consumo de água? Energia elétrica para fazer eventual reparo na aeronave. Essa energia que será gasta será paga por alguém. Quem vai pagar? A empresa aérea. O que está sendo cedido apenas é o espaço. E isso é importante. A cessão desse espaço é fundamental porque não haveria lugar para colocar todas. Na nossa cabeça, a gente fica imaginando, mas está cedendo espaço público a troco de quê? A troco de atender uma necessidade momentânea, urgente, inesperada, grave, numa atividade que é importantíssima para o Brasil, que é estratégica para o Brasil. Obrigado, Ricardo Guimarães, que já fez assim de lá e nós aqui também. Quer dizer, isso é grave e isso nós precisamos resolver. Agora que eu fui prestar atenção, Ione, essa nossa alfabetização gradual, a minha, agora que eu fui prestar atenção, agora não, daqui um pouquinho antes, que aparecem os nomes aqui, eu não sabia o que era. Sim. Aí eu comecei a olhar, o Gilberto Sturmer. O nome dele não é Sturmer, é Sturmer, porque tem um trema. Sim. Aí eu estava olhando, aí aparecem essas coisas assim aqui embaixo, eu não sabia o que era. Eu comecei a prestar atenção, que era um monte de nome conhecido. Aí que eu percebi, é o pessoal que vai aparecendo aqui para ver a gente belamente, é que vai dando essa ideia. Até a Elza está aqui agora. Viu? O que nos dá um alento maior, a Rosana, é a turma daqui do Pará, olha, a André Ferreira, a turma, agora é que eu fui prestar atenção, eu realmente... Aí, olha, até o Agra está aqui. O Pamplona, que é o nosso coordenador geral, não dá tempo de ler. É bom dar um ânimo novo para a gente, né? Sim, sem dúvida. Um monte de gente. É bom. A Maria Zuila é juíza desembargadora do tribunal, a Maria Zuila. Alô, alô, Maiara Marta. Bom, vamos continuar. Ione, queria chamar a atenção, ainda nessa medida provisória, para um aspecto. Houve uma modificação, que não é das mais relevantes, mas foi na Comissão Nacional de Segurança da Aviação Civil. Ela não mudou na essência. Ela sofreu apenas uma mexida muito branda na própria denominação, mas a qualidade dela continua a mesma. A composição dela que sofreu mexida do Código Brasileiro de Aeronáutica. A na essência não sofreu. Há um aspecto nessa medida provisória
que me chamou a atenção, mas eu prefiro deixar isso para os grandes constitucionalistas brasileiros resolverem. Nós não temos, eu não tenho condição de me manifestar a esse respeito, em tese. A medida provisória, de acordo com medidas provisórias, de acordo com o artigo 62 da Constituição da República, ela tem que ser por 60 dias. Não mais que 60 dias. Apenas uma autoridade pode fazer a sua renovação com o presidente do Congresso Nacional às 60 dias. Ao cabo de 120 dias, ela perde validade mesmo. E só vai poder voltar a existir numa outra legislatura. Sim. Se não for em outra legislatura, ela não existirá mais. Muito bem. Até aí está tudo ótimo. Mas o artigo 9º da medida provisória, ela diz assim: as disposições dos artigos 2º, 3º e 4º produzirão efeitos pelo prazo de 120 dias contados da data da publicação desta medida. Parágrafo único. O estabelecido no caput pode ser prorrogado por ato do Poder Executivo Federal. Bom, se a medida provisória ela tem vigência de 60 dias, o presidente do Congresso pode prorrogar por mais 60. E ao cabo de 120 ela perde os seus efeitos. 3 dispositivos desta medida já estão vigendo por 120 dias e poderão ser prorrogados pelo Poder Executivo Federal. A questão que eu queria colocar aqui: será possível? Ou nesse estado de necessidade tão grave que vive o país, que vive o mundo, esse estado de força maior, dias desses escrevemos, Ney Maranhão e eu, um texto sobre fato do príncipe e força maior. Isto aqui não é fato do príncipe. Essa epidemia não é fato do príncipe. Isso é força maior, a meu juízo, no meu exame. Eu costumo dizer que eu não acho nada. Eu sou contra achismo. Eu penso. Da mesma forma como eu não creio em nada. Eu só creio em Deus. Eu acredito no resto. São pequenas palavras que a gente, às vezes, usa indevidamente. Eu creio, eu não creio. Eu creio em Deus. E acredito em tudo. Acredito até nos seres humanos. E nós temos que acreditar neles. Pois bem, dentro dessa crença, ou desse acreditamento, eu fico na dúvida se há possibilidade do presidente do Poder Executivo prorrogar para além de 120 dias uma medida provisória. Porque estará prorrogando 3 artigos desta medida. Estará reeditando, em parte, a medida na mesma legislatura. Fica para os constitucionalistas. É preciso lembrar que o momento de gravidade que nós estamos vivendo hoje permite certas exceções. Nós tivemos agora uma exceção, que é a medida provisória 936. Aquela que permite o acordo individual e cujos debates doutrinários virtuais estão sendo extremamente oportunos e são todos bem-vindos porque nos ensinam muita coisa. Mas a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, nos embargos declaratórios interpostos pela Advocacia Geral da União, a decisão de Sua Excelência ela é bastante esclarecedora quando vem dizer, embora tenha rejeitado os embargos, quando vem dizer que o acordo individual tem que passar pelo crivo
no sindicato. São outras palavras que se e isto valida o papel do sindicato brasileiro. Isto é uma coisa boa. Isso vai melhorar, vai. É preciso que nós tenhamos compreensão que nós estamos num momento excepcional. O que é excepcional não é permanente, não é definitivo. Isso é uma situação temporária. Isso vai passar. Eu não sei quando. Ninguém sabe quando. Dizem que as aulas irão, nesse semestre, não ocorrerão mais. Nós teremos aula só no próximo semestre. Muito bem. A vida deve se restabelecer no próximo semestre. Em outubro, nós temos Círio de Nazaré em Belém do Pará. O Círio de Nazaré é a nossa maior festa. É uma das maiores procissões do mundo. Não é em Belém. São mais de 2,5 milhões de pessoas da catedral à basílica. E passa. São 2, 3 horas das pessoas literalmente aglomeradas. Porque elas estão todas juntas. Os 2,5 milhões vêm juntos. Pois bem, Deus o livre e guarde. Teremos Círio de Nazaré em 2020? Eu não sei, Ione. Eu não sei. Porque Semana Santa foi em casa. As comunhões de domingo são espirituais. Nós não recebemos mais a hóstia. É muito interessante todo esse caminhar. Esse aspecto da medida, desse prazo, é um tema que me deixou bastante preocupado. Mas, como eu tenho dito, e agora aqui para nós, como esse prazo é um prazo excepcional, como a própria medida ela é uma medida provisória excepcional, porque não existe a figura no direito brasileiro, uma medida provisória excepcional, porque desde a 927, que parece que foi a primeira, todas são excepcionais. Nós não estamos tendo uma reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi aquela de 2017. Sim. Não é uma reforma trabalhista. É uma acomodação do direito do trabalho para um momento excepcional da sua vida. Uma coisa eu tenho certeza, muitos temas serão levados à apreciação do Poder Judiciário quando isso tudo passar. Com certeza. E o Poder Judiciário vai ter que possuir, nesse momento, extrema sensibilidade. Os juízes deverão ter toda a cautela para decidir. Deverão pensar e repensar 2 vezes. Até porque me parece que a interpretação constitucional ela tem que ser também adaptada para esse momento de crise. Sim, nós não vamos poder pegar e voltar ao tempo do liberalismo exacerbado, nem ao tempo do rigorismo excessivo para dizer esta norma não pode mudar. Nós temos que atentar muito na aplicação temporal da norma para o tempo em que ela foi criada. Porque esse é o momento Sim. raro da vida do mundo. Eu acredito, eu não vivia naquela época, nós não vivíamos, que talvez nós estejamos passando pela experiência da 10ª praga do Egito, que está no livro do Êxodo. No livro do Êxodo consta as pragas de Moisés foram 10. E a 10ª praga foi aquela das casas, da morte dos primogênitos, que todos se refugiavam em casa. Ninguém podia sair de casa e as entradas eram pintadas com sangue de cordeiro. Isso me fez lembrar que talvez nós estejamos passando pela fase da 10ª praga. Que Deus o livre e guarde. Mas passou. E essa praga, o nome de Covid-19, vai passar. Com certeza. Eu até gostaria, Gel,
aproveitando aí os nossos minutos finais para que não ocorra o que aconteceu durante a minha entrevista com o confrade Vitor Salino, chega um momento em que o vídeo desliga. Então, gostaria de deixar um convite e um desafio de voltarmos em outra oportunidade a discutir esse aspecto constitucional da vigência das medidas, cumulado com uma discussão sobre interpretação constitucional. E ninguém melhor que o professor Jorge Honor para nos esclarecer a esse respeito. Aceita o desafio? Como é que eu vou dizer não para você? Eu não consigo dizer não para Ione. Então... Nunca. Desde quando nós estivemos juntos na diretoria da academia. E a Ione sempre... E foi ontem, né? Ela foi a minha conselheira. Se não fosse a Ione, eu não teria feito nada do que fiz, porque ela ficava na minha cabeça, dizendo, olha, faz isso, faz isso. Teria feito talvez muito mais, essa é a verdade. Então, então eu gostaria de deixar esses últimos minutinhos para que você se despedisse dos nossos seguidores, não antes de agradecer as tuas brilhantes considerações a respeito de um tema que até então poucos trataram. E trataram porque deixaram de tratar porque, na atualidade, as visões estão todas dirigidas ao dia a dia das empresas, mas o dia a dia dos portos e dos aeroportos tem tamanha relevância em relação às dificuldades que também passam trabalhadores e empregadores nesse momento. Então, fica o agradecimento da academia e agora os próximos minutinhos para as suas considerações. Ione, eu quero agradecer a você, agradecer a Tereza Narras, que me chamaram para estar aqui. É uma satisfação sempre grande. Sempre grande a gente estar no meio da academia. A academia faz parte das nossas vidas. A Academia Brasileira de Trabalho é hoje a área trabalhista a mais importante instituição que nós temos no país. O nosso presidente atual, professor e ministro Agra Belmonte, está dando continuidade ao impulso que os seus antecessores deram. Isso é muito bom para o Brasil. Essas videoconferências, essas lives que estão sendo feitas, elas são muito oportunas para todos nós, porque todos nós estamos aprendendo com elas. Eu não as assisto... Só fazendo um adendo, claro. Só fazendo um adendo para os nossos seguidores. O nosso presidente honorário, Jorge Honor Souza Franco Filho, iniciou uma fase muito importante na nossa academia com os congressos internacionais. Houve um deles que começou em São Paulo e terminou em Belém do Pará, abrilhantado por inúmeros professores estrangeiros, dentre eles a nossa mestra Luísa Galantino, de quem eu me lembro com muitas saudades. É verdade, é verdade, é verdade. Eu tenho muita saudade da professora Galantino. Fizemos aqui em casa um jantar muito animado, você lembra? Mas um dia a gente se encontra de novo em algum lugar. Não sei de onde. Ela deve estar por lá, brilhando como sempre. Agora, eu queria dizer, minha cara Ione, que esses contatos virtuais que estamos tendo, eles são muito importantes para todos nós. São muito importantes para o nosso aumento de conhecimento. Nós estamos aprendendo muita coisa.
Eu não assisto direto, raramente assisto direto, porque eu não sei mexer nesse negócio de Instagram direito. Mas eu assisto depois que é postado o vídeo. Eu coloco e fico aprendendo lá, fico vendo. Aí ninguém sabe que eu vejo, mas eu fico vendo. Não vejo todos, mas vejo a maioria. E eu fiquei imaginando aqui alguma coisa que deveria ser lembrado nesse final de tempo. Nós estamos com, talvez, com uns 8 minutos no máximo. Eu, há muito tempo atrás, eu li as Confissões de Santo Agostinho. E há um determinado trecho que ele diz: o passado já não existe e o futuro ainda não existe. É que nós estamos no presente. E nós sabemos perfeitamente que no passado nós tivemos peste negra, nós tivemos gripe espanhola, e nós estamos agora vivendo uma fase que nós não sabemos para onde vamos. Nós só sabemos que queremos ir. Ano passado, numa palestra que eu fiz lá em Lisboa, eu mencionei um aspecto que já havia reiterado anteriormente aqui no Brasil e que a gente não deve esquecer: a ficção e a realidade. Um dia desses eu até coloquei isso no Facebook. Existe diferença entre ficção e realidade. Mary Shelley falou em clonagem humana, com Frankenstein. As 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne nos levaram ao fundo do mar. E um canhão fez o homem fazer sua viagem à Lua, nos 2 livros de Júlio Verne. Monteiro Lobato fala em trabalho remoto num romance de nome Presidente Negro. Parece que foi o único romance que Monteiro Lobato escreveu. Tudo era ficção. Não é mais. Se faz clonagem, o homem já foi à Lua, os submarinos estão aí a todo custo e navegando ou subnavegando a toda hora. O homem já foi à Lua, já viu. Trabalho remoto. Trabalho de qualquer sorte. Existe. Um carro andando numa praia e